Fim dos tempos. Poucos assuntos geram tanto fascínio e, vamos ser sinceros, tanta confusão, não é mesmo? Por séculos, teólogos e estudiosos tentam montar esse enorme quebra-cabeça profético, mas parece que as peças nunca se encaixam direito. Bom, hoje a gente vai analisar um material que propõe uma forma totalmente nova de enxergar esse tabueiro. A verdade é que o estudo dos últimos dias, a tal da escatologia, virou um verdadeiro campo de batalha teológico. Tem gente que acredita que a igreja sobe antes da tribulação, outros dizem que é no meio, outros que é só no final. Cada sistema tenta montar o seu cenário, mas muitas vezes eles acabam criando paradoxos e deixando a gente com mais perguntas do que respostas. E é exatamente nesse cenário de confusão que surge a obra Consumacionismo Bíblico, de Ed Azevedo. E olha, a proposta aqui é bem ousada. Não se trata de só mais uma teoria para entrar na briga, mas sim de uma espécie de chave mestra. O autor, que tem uma formação em lógica, apresenta o estudo dele como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta projetada para destravar esse quebra-cabeça e revelar uma imagem coesa, fiel ao texto bíblico. Para a gente entender essa proposta, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para o problema, por que os modelos tradicionais acabam se enrolando. Depois, vamos ver qual é essa chave mestra do Azevedo e como ela supostamente desata 4 nós teológicos bem específicos. Em seguida, vamos traçar a linha do tempo profética que surge disso tudo e, por fim, entender a mudança radical de perspectiva que essa visão traz para a nossa vida hoje. Ok, então o ponto de partida é reconhecer que existe uma falha. Os modelos de fim dos tempos mais populares, por mais bem-intencionados que sejam, muitas vezes criam tensões dentro deles mesmos. É como tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Ela até pode entrar, mas a imagem final fica toda torta. O resultado são esses paradoxos que parecem não ter solução, forçando passagens da Bíblia a caberem em sistemas que, talvez, não sejam os delas. E aqui entra a ideia central do consumacionismo. A proposta não é criar algo novo, uma nova revelação, mas sim algo bem mais simples e ao mesmo tempo radical: deixar a própria Bíblia se interpretar. O autor se coloca quase como um arqueólogo, sabe? Desenterrando um fio condutor que, segundo ele, sempre esteve lá, mas foi soterrado por séculos de tradições e sistemas teológicos. A promessa é que, sem esses filtros, uma linha do tempo clara, unificada e sem contradições aparece naturalmente. E o mais interessante é que esse modelo não foge dos problemas. Muito pelo contrário, ele vai direto neles. A proposta é ser uma resolução quase cirúrgica para 4 grandes tensões teológicas, 4 nós que frustram estudiosos há gerações e que outros sistemas têm muita dificuldade em desatar de um jeito que faça sentido. E quais são esses nós? Bom, o primeiro é aquele paradoxo clássico. Como é que a vinda de Cristo pode ser iminente, a qualquer momento, se a Bíblia também lista uma série de eventos que precisam acontecer antes? Como conciliar as duas coisas? Segundo, a questão de Israel e a Igreja. Deus tem 2 planos separados e paralelos, um para cada um, ou formam um único povo? Terceiro, uma confusão de conceitos. O que é tribulação, o sofrimento que vem do mundo, e o que é a ira, o juízo que vem direto de Deus? A Igreja passa por isso? E por último, um problema de pura lógica. Se o arrebatamento é antes da tribulação, como os mártires que morrem durante ela conseguem participar da primeira ressurreição? A conta simplesmente não fecha. E aqui está o pilar que, segundo o autor, sustenta toda a solução. É uma distinção nas palavras originais do grego. O argumento é que a Bíblia usa termos diferentes para coisas diferentes. Clipsis, isso é a pressão, a perseguição vinda do sistema do anticristo. E disso sim a igreja participa, como um testemunho final. Agora, orge, isso é outra coisa. Orge é a ira judicial de Deus derramada direto do céu. E é dessa ira, da orge, que a igreja é resgatada. Só essa distinção já resolve aquela terceira grande tensão. Agora, o ponto crucial é que essas soluções não são só teóricas, abstratas. Elas se encaixam de uma forma impressionante numa linha do tempo precisa, quase matemática, que aparece quando a gente leva a sério os números e os prazos que o profeta Daniel nos deu. Então, vamos ver como isso funcionaria na prática. A contagem regressiva de 7 anos não começa com um arrebatamento, mas com um pacto político. Bem na metade desse período, a máscara do anticristo cai com a chamada abominação desoladora. Isso dá o start para 1260 dias de grande tribulação, a trípsis, a perseguição contra a igreja. E então, numa janela bem específica de 30 dias entre o dia 1260 e o 1290, acontece um resgate, ressurreição e arrebatamento.
Só depois disso, nos 45 dias seguintes, é que a ira de Deus, a orge, é derramada no mundo. E no dia 1335, Cristo volta em glória para começar seu reino. Essa tabela aqui resume a diferença fundamental. Enquanto a visão mais comum coloca o arrebatamento antes de tudo começar, o consumacionismo o posiciona num momento muito estratégico e preciso, depois da perseguição do anticristo, mas um instantezinho antes do derramamento da ira de Deus. É exatamente o que aconteceu com Ló, né? Ele foi tirado de Sodoma momentos antes do fogo e enxofre caírem do céu. Certo. Então, a grande pergunta que fica é como essa cronologia específica, esse posicionamento do arrebatamento, resolve aquele quarto nó teológico que a gente falou, o problema da primeira ressurreição. E a lógica aqui é, nossa, de uma simplicidade impecável, uma das soluções mais elegantes do modelo. Pensa bem, se a perseguição que gera mártires acontece por 1260 dias, a ressurreição, por pura definição, tem que acontecer depois disso, para poder incluir essas pessoas. Então a primeira ressurreição acontece trazendo de volta todos os que morreram em Cristo, incluindo os que acabaram de ser martirizados pela besta. E imediatamente depois, os que estão vivos são arrebatados junto com eles. Isso corrige uma inconsistência lógica bem grande em outras visões e mantém a coerência do evento todo. Mas tá, e qual o impacto prático disso tudo? Porque uma linha do tempo profética não é só um exercício intelectual, né? A forma como uma pessoa enxerga o fim dos tempos molda profundamente a maneira como ela vive o presente. E nesse ponto, a mudança de foco que o consumacionismo propõe é radical. Essa frase resume tudo perfeitamente. O modelo troca aquela esperança meio vaga de um escape a qualquer momento pela certeza de um resgate soberano, que vai acontecer na hora exata. A mensagem muda de esperar pela fuga para se preparar para uma maratona de resistência. O chamado passa a ser para o testemunho fiel no meio da pressão. A perspectiva deixa de ser a de uma vítima e passa a ser a de uma testemunha. É justamente por causa dessa estrutura lógica toda, da maneira como ele amarra pontas soltas e resolve paradoxos antigos, que o consumacionismo bíblico se apresenta como algo a ser levado muito a sério. Ele levanta questões cruciais que toda a linha de estudo sobre o fim dos tempos precisa encarar. E por isso, ele se torna uma voz indispensável no debate acadêmico e teológico sobre o assunto. E a gente encerra com essa reflexão. A proposta do consumacionismo é ousada, sim. Ela sugere que a chave para desfazer séculos de debates e confusão não estava em criar sistemas complexos, mas em simplesmente voltar para a ordem interna e para a lógica da própria palavra, levando a sério a cronologia que sempre esteve ali, bem visível, nas páginas dos profetas. Uma questão que, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena a gente ponderar.